Vamos mergulhar hoje na anatomia de uma guerra que felizmente ainda não aconteceu, mas que, segundo projeções de especialistas, poderia escalar de um simples ataque regional para uma crise global em questão de dias. A gente vai explorar aqui o que seria essa Guerra do Irã de 2026, desde a faísca inicial até as projeções que são bem assustadoras para o futuro. Guarde bem essa data. Nesse nosso cenário hipotético, ela se tornaria um ponto de virada, sabe? Não só para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Foi o dia em que tudo começou. Imagina a cena. Sem nenhum aviso, sem declaração de guerra, nada. Só o barulho de explosões rasgando a rotina de uma manhã de trabalho em Teherã. O conflito não começou com diplomacia, mas com um choque. Um choque repentino e brutal. E a faísca que acendeu esse incêndio todo foi uma operação militar muito bem coordenada, que tinha até um codinome, Operação Fúria Épica. Pois é, o nome da campanha era Operação Fúria Épica, uma campanha militar gigante, uma ação conjunta entre os Estados Unidos e Israel. Ou seja, desde o comecinho já estava claro quem eram os atores principais e qual era a escala da coisa. E os objetivos, olha, não eram nada modestos. Não era um ataque só para conter o Irã, não. A lista de alvos ia desde o topo da liderança, com a ideia de assassinar o líder supremo, até a infraestrutura crítica dos programas nuclear e de mísseis. A intenção final, segundo as análises, era nada menos que uma mudança completa de regime. 200. Esse número, por si só, já mostra a escala da ofensiva inicial. 200 jatos israelenses no ar. Foi simplesmente o maior ataque já feito pela Força Aérea de Israel. Uma demonstração de força, sim, avassaladora para começar a campanha. Mas, claro, um ataque dessa magnitude foi só o começo. A resposta do Irã foi rápida, foi feroz, e em questão de horas o conflito transbordou as fronteiras, arrastando a região inteira para a guerra. A velocidade com que tudo escalou foi impressionante. Pensa bem, no primeiro dia, ataque e retaliação. No segundo, o Hezbollah já entra na guerra e o conflito se expande para o Golfo. No terceiro dia, uma artéria vital da economia global é fechada e um novo fronte se abre no Líbano. Um verdadeiro turbilhão de acontecimentos em só 72 horas. Então, de um lado, a gente tinha a coalizão Estados Unidos-Israel, com tecnologia de ponta, mirando em decapitar a liderança e destruir o poderio iraniano. Do outro lado, o chamado eixo de resistência do Irã, usando uma estratégia mais assimétrica, com mísseis, drones e grupos aliados na região para causar o máximo de dano possível. E o problema é que um conflito desses não ficaria contido ali na região. Ele rapidamente se tornaria um problema bem real para o mundo todo, por meio de uma verdadeira onda de choque econômica. A jogada mais crítica do Irã foi essa aqui: fechar o Estreito de Hormuz. É por ali que passa uma parte gigantesca do petróleo mundial. Fechar essa passagem foi um ato de guerra econômica que mandou ondas de choque imediatas para os mercados globais. O efeito foi imediato, claro. Os preços do petróleo Brent, que é a referência global, dispararam. A commodity mais vital do mundo ficou mais cara da noite para o dia, sinalizando o começo de uma crise de energia global. E o impacto foi muito além do preço da gasolina. As projeções indicavam um choque direto nas maiores economias. Por exemplo, uma queda projetada de 1,5% no crescimento do PIB dos Estados Unidos. Isso transformaria o conflito em uma ameaça econômica direta para milhões de pessoas, mesmo longe do campo de batalha. O risco real, se a guerra se arrastasse, era de uma recessão global. As análises econômicas projetavam um cenário bem sombrio. Petróleo passando de $100, inflação global disparando e as bolsas de valores uma queda brusca. Era um cenário de instabilidade financeira generalizada. Bom, mas para além dos números, das projeções econômicas e das estratégias, existe o custo mais devastador de todos: o custo humano. Vamos focar agora nas consequências reais dessa guerra para as pessoas. Essa descrição aqui pinta um quadro muito vívido do medo e da paralisia que tomariam conta do dia a dia. Pensa só, cidades fantasma, a rotina diária sendo trocada por um estado constante de alerta e terror, afetando milhões de civis presos no meio do fogo cruzado. Em meio ao caos, momentos de tragédia absoluta. 180. Esse foi o número de mortos num único ataque a uma escola de meninas no Irã. Um número que representa vidas jovens perdidas e que ressalta o terrível custo civil da guerra. E o preço pago só nos primeiros 5 dias já era imenso.
Milhares de soldados iranianos mortos, mais de 1.000 israelenses hospitalizados, militares americanos mortos em bases distantes e um número crescente de civis de várias nacionalidades pegos no meio. Ninguém sairia ileso disso. Para a gente terminar, vamos analisar as projeções para o futuro, focando no risco mais aterrorizante de todos: a possibilidade de um conflito sistêmico global. Isso nos leva a um conceito bem arrepiante: a fratura do limiar nuclear. Basicamente, o que isso quer dizer é que, num cenário de guerra como este, as regras sobre o uso de armas nucleares ficam turvas. O que antes era impensável, de repente se torna perigosamente possível por um erro de cálculo, uma má interpretação. E esses riscos, que parecem abstratos, se tornam bem concretos quando a gente olha para as probabilidades. A chance de caos regional e colapso de estados é considerada alta. A probabilidade do Irã correr para ter uma arma nuclear como garantia de sobrevivência é média. E embora o uso de armas nucleares ou um confronto direto entre Rússia e OTAN sejam vistos como de baixa probabilidade, eles não são zero. O risco existe, e é isso que assusta. No fim das contas, este conflito hipotético, que a gente montou a partir de análises de risco, alteraria completamente o tabuleiro geopolítico. As consequências, como vimos, seriam vastas e terríveis. A pergunta que fica no ar é: o que acontece depois? O futuro nesse cenário é perigosamente incerto.